Boa noite, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um programa AD na Goiabeira. Sempre é uma grande honra, um prazer enorme estar aqui junto com vocês, compartilhando testemunhos, histórias reais que vão impactar muito vocês, falar muito ao teu coração. E hoje estamos com uma convidada muito especial, que vai estar compartilhando conosco um pouquinho da tua vida, da tua trajetória e especificamente da profissão. Ela é uma dentista e ela trabalha numa área muito especial que talvez muitos de vocês ainda não conhecem. E ela vai estar contando um pouquinho para a gente desse trabalho incrível que ela faz com tanto amor, com tanto carinho, desse dom que Deus deu para ela. Dalviane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Obrigada, Jéssica. Boa noite a todos, né? E que bom pelo convite, né? Eu agradeço muito. E, assim, poder falar um pouquinho dessa profissão, para mim, é gratificante demais. Porque a gente estava conversando um pouquinho antes, acho que você percebeu a paixão que eu tenho, né? Dá para perceber mesmo. E aí, a gente poder falar e levar informação para quem precisa ouvir um pouquinho dessa história, isso é muito gratificante. Muito obrigada, viu? Amém. Dalviane, eu sempre gosto de começar querendo saber um pouquinho de quem é, né, o nosso convidado, quem é a Dalviane, né? É um pouquinho da sua história, desde ali, eu falo um pouquinho desde o ventre da sua mãe, né? Da sua crença, da tua trajetória até você chegar ali decidir se formar em dentista, o que te levou a escolher essa profissão e como que foi todo esse processo. Tá. A Dalviane, filha da Dalva e do Josamar, ambos hoje são da Adna, né? E hoje eu vejo que o quanto a parte espiritual fez toda a diferença na nossa vida e na nossa trajetória. Eu falo que esse dom de atender os pacientes especiais, ele me foi emprestado pelo divino, né? E isso eu sempre falo porque, assim, nós somos somente ferramentas, né, Jéssica? E a gente está aqui para isso. Então, a Dalviane, ela começou a ter o contato com pacientes especiais porque a minha mãe, técnica de enfermagem, né, ela atendia pacientes especiais, né? E foi através disso que a gente começou a ter contato. Na hora que eu ia buscar ela no plantão, às vezes a família me chamava para tomar um café, a gente conversar e entender um pouco da história. E ali a gente começou a ter esse contato, né? Sim. E foi a partir daí que a paixão começou, né? Então, eu falo que a dona Dalva, ela tem uma culpa nisso tudo aí. Ela tem uma influência grande ela nisso, tem uma né? influência muito grande. Que bênção. E aí, assim, o meu pai, né, me deu aquele empurrão, fala, vai fazer sua faculdade. Sim. E aí, dentro do mundo da odontologia, tive, assim, pessoas maravilhosas que cruzaram o meu caminho, que a gente vai falando no decorrer da nossa conversa. Sim. E essas pessoas fizeram muita diferença. E eu falo que Deus coloca as pessoas certas na nossa vida, no momento certo. A gente, às vezes, acha que não vai dar conta, né? Mas Deus nos capacita e dá tudo certo. Amém, glória a Deus. E você sempre foi daqui de Cuiabá, Dalviane? Vocês nasceram aqui em Cuiabá, sua família é de Cuiabá? Sim, nós somos a família Tax, né? Daqui de Cuiabá. Nós somos de Barão de Melgaço. Sim. Família Tax de Barão de Melgaço. E a minha mãe, na verdade, né? Meu pai é mineiro. Que legal. E somos todos daqui mesmo. Que bênção. E Dalviane, você falando que quando ia buscar sua mãe nos atendimentos, ela é formada em qual área? Técnica de enfermagem, Isso. Né? E aí ela fazia atendimento de home care? Na verdade, a minha mãe ficava nos plantões, Sim. cuidando de pessoas, geralmente eram pessoas idosas ou pacientes já em fase terminal, Sim. né? E aí eu escutando a minha mãe contar dos plantões dela, né? Vendo toda essa parte de empatia que ela tinha. Sim. Aquilo foi me mostrando um outro lado que às vezes a gente acaba esquecendo, Sim. né, Jéssica? A gente se lembra de todos os compromissos que a gente tem quando a gente está sadio, quando a gente está bem, né? E a gente acaba esquecendo do processo doença, vamos dizer Exatamente. assim. Que é muito importante, né? E tem toda uma equipe envolvida nisso, Sim. né? E quando você ia buscar sua mãe,
ali você chegava a se encontrar com pessoas especiais. Isso. E ali que você teve essa curiosidade de entender, de procurar saber como que era o atendimento odontológico deles. Isso né? mesmo. E nessa época você já estava estudando? Estava já estudando. estava cursando? Estava cursando odontologia. Uhum. Ainda muito novinha, não tinha, né, muito conhecimento sobre pacientes especiais, mas sempre naquela curiosidade de entender como Sim. que aquelas pessoas recebiam atendimento odontológico, Sim. né? E por várias vezes eu escutei, não existe o atendimento, ou não sei como acontece, né? Nossa. E aí foi uma coisa que foi despertando, falou, Sim. nossa, essas pessoas precisam de Precisam. atendimento, né? E aí surgiu a paixão. Foi aí. surgindo esse desejo de trabalhar nessa área, Isso. né? Amém, glória a Deus. E Dalviane, eu senti agora uma curiosidade. Às vezes que você ia buscar a sua mãe, né? E que você se deparava com essas pessoas, o que você... Teve alguma situação ali que mais te marcou? Que mais chamou a atenção? Que ali parece que deu mais um despertar ainda? Não, eu preciso trabalhar nisso. Tiveram vários, viu, Jéssica? Assim, eu falo que a gente acha que está preparado, Sim. mas a gente não está, né? Então, assim, tiveram algumas situações a que mais me marcou foi de uma menina muito jovem, né? Tinha sofrido um acidente e quem entrou em contato comigo foi o irmão, né? Sim. Só que esse irmão morava fora. Ele não sabia como estava a irmã naquela situação, né? E só que a gente acompanhando todo o processo e ela fazendo as terapias e tudo mais, ela tinha voltado a andar. Ela estava dando os primeiros passinhos, vamos dizer assim, novamente. E quando eu entrei no quarto, né, junto com ele, foi a primeira vez que ele viu ela em pé. E aí ele chorou, eu chorei junto, a família inteira chorou. Meu Deus. Então, assim, foi muito forte, sabe? Porque, às vezes, Jéssica, é o que eu falo, às vezes a gente reclama porque, nossa, esqueci de pagar uma conta hoje. Levantei hoje, bati o dedinho na quina de algum móvel de casa e eu tô reclamando. Já é motivo para murmurar, né? Já é motivo. E aí é a hora que a gente leva aquele chacoalhão e fala assim, eu precisava estar reclamando disso? Sabe? São coisas tão pequenas, tão fúteis, que depois a gente olha e fala assim, meu Deus, me perdoa, porque é muita coisa da pessoa, por exemplo, voltar a andar, né? Então, assim, para uma paciente super jovem, ela na época tinha 22 anos, então, assim, todo um futuro pela frente, e a emoção da família, do irmão principalmente, que não tinha visto, né? Aí eu emocionei junto, chorei junto e deu tudo certo depois do final. Eu pedi desculpa, falei, bom, não, é humano, né? Sim. Mas foi bem marcante esse momento. Que realmente, às vezes a gente vive dentro, posso dizer assim, talvez, né, da nossa bolha, do nosso mundo ali, da nossa rotina, e a gente não tem, às vezes não temos contato com essa situação, com a realidade de outras pessoas e olhamos só para a nossa. Isso mesmo. E a gente vendo isso, a gente tem ali uma compaixão, a gente tem um amor, e a gente começa a refletir sobre o quanto que nós murmuramos. Como que nós somos ingratos, né? Exatamente. Inclusive, esses dias, Deus falou muito ao meu coração sobre a murmuração em cima daquilo que Ele já nos deu. A gente olha, pede ali uma casa, um carro, uma profissão, um emprego. Eu quero tanto esse emprego, eu quero tanto me formar nisso. Mas, no decorrer, quando Deus vai te abençoando, te entregando aquilo que você pediu, você fica murmurando com aquilo que Deus te deu, né? E Deus falou muito ao meu coração sobre isso. Então, a gente tem que buscar sempre sempre ver essa realidade para que a gente seja grato. Exatamente. Sempre ser grato. E quanto mais grato você é. Quanto mais murmura, mais murmuração acontece, né? É verdade. Dalviane, e a gente vê hoje várias pessoas, vários tipos de necessidades especiais de cada pessoa. Sim. Tem aquelas pessoas que elas não andam por algum acidente, ou às vezes nasceu daquela forma. Eu, por exemplo, tenho um cunhado, né, que ele tem microcefalia, então ele é totalmente dependente da minha sogra. Ele é um bebê, né, digamos assim. A gente fala que ele é o bebê da família, né? E
para as pessoas estar conhecendo melhor, quais são os tipos de necessidades especiais que você atende Bacana. no seu consultório? Jéssica, é muito bom a gente falar isso, porque às vezes a pessoa remete muito, por exemplo, ao paciente que é cadeirante, né? E nós temos várias situações. Por exemplo, eu atendo muito pacientes autistas, né? Em que, às vezes, aquele sair da rotina ou entrar naquele ambiente odontológico é algo que faça com que ele tenha uma crise de ansiedade, que ele tenha uma crise em que ele não consiga ficar naquele ambiente e a mãe fica ansiosa junto, né? E assim, existe sim o cadeirante, existe o paciente que é acamado, existe o paciente com alguma condição neurológica, mas existe também, por exemplo, as gestantes, que a gente acaba esquecendo, né? Verdade. A gestante, por exemplo, a gente fala muito do pré-natal odontológico, que é super importante, e que as pessoas acabam deixando de fazer por desconhecimento, né? Porque a gestante... Veja bem, existem situações em que a gestante, a gente às vezes vê ela passando dor de dente, por exemplo, e que ela fala assim, não, eu vou esperar ganhar no Enem para fazer o procedimento, porque eu não posso, porque eu estou gestante. Não pode tomar anestesia, um remédio? Exatamente, quando na verdade, ao contrário. Tá? O fato dela estar com um foco de infecção ali na boca, o fato dela estar com uma condição bucal desfavorável, eu posso, inclusive, tem estudos que mostram que a gente pode, inclusive, ver antecipação de parto. Tá? Então, assim, hoje nós temos medicações adequadas para isso, né? Nós temos estudos que mostram que a gestante ela pode, sim, fazer uma radiografia, desde que esteja com o colete, né, de chumbo, aquele que protege ela. Enfim, hoje a gente consegue fazer todo um atendimento. Temos os momentos corretos de abordar, mas nós temos como trabalhar. Bacana. E então, assim, são vários. Sim, né? São vários casos. A gente fala desde o paciente, por exemplo, que nem a gestante, é uma paciente que a gente atende em consultório. Sim. Mas eu tenho aquele paciente que eu atendo em casa, no home care. Eu tenho o paciente que vai para o centro cirúrgico por conta da condição do ambiente odontológico ser muito estressante. Então, a gente leva para o centro cirúrgico e faz uma abordagem mais ampla e a gente atende de uma vez só. E a partir de que idade você atende? Assim, até que idade? A partir de que idade e até que idade? Então, é até interessante a gente falar de idade, porque eu tenho recebido muitos pacientes acima de 100 anos. Uau. É muito interessante isso, né? Parece que veio uma chuvinha de pacientes de 100 anos para mim. Nossa. Mas esse ano, assim, foi um recorde, que eu acho que eu tô com alguns pacientes, assim, 100, 105, eu acho que o meu mais velho tem 106 anos. Nossa. E a mais jovem tem 1 ano e meio. Sim, nossa, que bacana. E essas pessoas especiais incluem também um idoso que tem diabetes, problema de coração, pressão alta também. Sim, aí o que acontece? A gente vê esse paciente como um todo, a gente faz os pedidos de exames e aí a gente vê. É o momento de intervir agora? Sim. Esse paciente, ele está compensado? Se ele está com a condição sistêmica dele, ou seja, eu estou com a diabetes, está ok, a minha pressão está ok, ele é considerado um paciente normal. Tá? A gente só toma cuidado com procedimentos mais invasivos, cirurgias, implantes, aí a gente toma um certo cuidado, né? Mas, até que se prove ao contrário, Jéssica, todo mundo é paciente especial, né? Porque já aconteceu da gente estar atendendo um paciente e ele não saber, por exemplo, que ele tem uma condição e ali, através de alguma situação, às vezes uma cirurgia, que aí a gente encontra no susto, né? Através da anamnese ali. Exatamente. Ou às vezes na anamnese, a gente conversando com ele, ele fala assim, o meu médico passou um remédio para mim, eu tô tomando. E a gente vai ver, ele tá tomando remédio de pressão e ele nem tá sabendo. Já aconteceu várias vezes. Então, essa parte da anamnese, a parte da ficha ali, que às vezes o paciente fala assim, nossa, que enrolação, que demora, pergunta tudo isso, né? Mas é a parte mais importante. Porque é ali que a gente vai entender qual é o perfil, vamos supor que você chega no meu consultório. Quem que é a Jéssica? Você chegou para mim, você é mais uma pessoa. A partir do momento que a gente está trocando as nossas informações, aí você vai saber quem é a Dalviane, dentista, e que eu já vou saber quem é a Jéssica.
E ali a gente vai vendo. Por exemplo, se você chega no meu consultório balançando o pezinho o tempo todo, eu sei, bom, a Jéssica está um pouco ansiosa. O que eu posso fazer para melhorar isso? Sim. Posso colocar uma música, posso fazer uma musicoterapia, posso fazer uma aromaterapia, sabe? Então são coisas, são abordagens que a gente vai tomando de acordo com cada paciente. Entendi. De acordo com cada perfil, com cada necessidade, exatamente. Né? E é muito importante, sim, esse primeiro passo, né? Esse primeiro contato ali para estar conhecendo melhor o paciente, né? Isso mesmo. Isso é muito bacana. E, Dalviane, doutora, você podia compartilhar um pouquinho dos procedimentos que são realizados, né? Porque, por exemplo, no caso, vou dar um exemplo do meu cunhado, né, que tem microcefalia. Ele consegue fazer um implante, por exemplo, né? Lá vocês fazem um procedimento de implante e eu acredito que talvez precisaria de uma cirurgia, uma anestesia geral. Isso. Pela movimentação, e tem toda uma equipe ali que acompanha, né? Isso mesmo. Como que funciona? Na verdade, a gente fala que a parte da anestesia geral, lá no centro cirúrgico, é a última coisa. Primeiro, a gente tem todo um preparo desse paciente. A gente vai entender toda a condição dele. Nós vamos mandar para a parte de exames, né? Depois que vai para a parte de exames, ele vai passar por toda uma equipe médica. Depois essa equipe médica vai falar, Dalviane, tá ok, vamos fazer o procedimento. A gente agenda com a família, vamos para o procedimento em si, onde lá a gente vê tudo que o paciente precisa fazer. A nossa ideia, Jéssica, é levar ele para o centro cirúrgico e resolver. Então, se vamos supor, ele tem 7 dentes para restaurar, nós vamos restaurar os 7 dentes naquele momento. Por quê? Para a gente e para o paciente não é interessante ele ficar sendo submetido à anestesia geral o tempo todo. Né? Até porque existe a indicação correta, existe o tempo correto. Então, assim, eu costumo dizer aquela frase, anestesia geral não é xarope, né? Que você vai lá dar um pouquinho, daqui a pouco você dá mais um pouquinho, a gente não pode fazer isso. Então, a abordagem ela tem que ser muito correta, muito certa e a gente resolve ali, tem que ser resolutivo. Então, por isso a gente entra em equipe. Né? Então, por exemplo, eu entro na parte restauradora, na parte que eu preciso devolver a condição ali, tirar, por exemplo, o processo carioso, a cárie. Sim. E aí tem o meu esposo, que é da parte cirúrgica. Nós temos pessoal na equipe, nós temos a doutora que faz a parte do canal, a parte da endodontia. Então, assim, nós temos vários colegas que trabalham com a gente. Então, quando a gente já entra para a guerra, vamos dizer assim, para resolver e levar um maior conforto. Depois desse momento, aí sim, passou a anestesia geral, passou aquele momento, o paciente recebeu alta, daqui a pouquinho ele volta para o consultório. Sim. Porque a ideia, por exemplo, do paciente ansioso, não é ele ficar sendo submetido todas as vezes à anestesia geral. Sim. É a gente trazer ele para perto e ele entender aquele ambiente. Primeiro a gente tira ele da condição de dor, da condição de desconforto. Depois a gente vai trazendo ele aos poucos para o consultório. Vem um dia só para tomar um café comigo, para ele entender que ali não é um ambiente em que ele tem que sentir medo. Daqui a pouco a gente senta ele na cadeira. Outra consulta a gente já faz uma limpezinha. E aí ele vai se acostumando com a Dalviane e com a equipe dela. Sim. Entendeu? Então, assim, tudo é uma equipe. Sim. Tem todo mundo, todo um conjunto. Tem todo um conjunto ali, a Dalviane não trabalha sozinha. Sim. E aí a gente, com certeza, em conjunto com a família, sim, a gente consegue levar o melhor para esse paciente. Maravilha. E uma coisa que me veio também, que você falou que faz o atendimento em home care. Em casa. Em casa, né? Isso. E no caso, esse atendimento em casa, ele seria mais primeiro uma avaliação, uma anamnese, ou você faz o procedimento em casa também? Faço procedimento em casa. Hoje, por conta da tecnologia que a gente consegue levar para dentro da casa do paciente praticamente um consultório. Então, se o paciente precisa fazer uma radiografia, eu consigo fazer a radiografia dele, ele em casa, na cama dele. E ali a família acompanha em tempo real comigo a imagem no computador, a gente vê junto, olha, aqui eu tenho isso, eu tenho aquilo. A gente trabalha com a câmera intraoral, que eu vou mostrando, vou passando a câmera intraoral e o familiar vai vendo tudo que está acontecendo, tudo que eu preciso abordar. Então eu vou mostrando a imagem e já vamos fazendo ali toda a anamnese, toda o preenchimento de ficha e tudo mais. Então é uma comunicação muito clara e muito limpa, que é o que eu costumo dizer. É igual quando o paciente vai para o centro cirúrgico, eu preciso fotografar tudo porque a mãezinha está lá na sala de espera, né? O parente está ali na sala de espera, ele precisa ter essa confiança de entender o que tem lá na boca. Sim.
Então, a gente fotografa. Primeiro momento, eu entro, radiografo. Muitas vezes o paciente de centro cirúrgico, ele nem deixa radiografar, tá? O perfil de paciente. Então, a gente vai para o centro cirúrgico, lá a gente faz as radiografias, tiro fotos e aí eu converso com a família que está ali na sala de espera. Depois dessa comunicação, dessa conversa, a gente ajustado, aí sim eu volto para a sala e aí a gente começa o procedimento em si. Entendi. Nisso o paciente já está dormindo, tá? Então ele está lá confortável, dormindo e tá tudo isso acontecendo e ele nem tá percebendo, nem tá vendo, entendeu? Que maravilha. Então em casa a gente consegue fazer também toda essa abordagem justamente pelos equipamentos que a gente já consegue levar. Até anestesia geral? Ou esse não? A anestesia geral ela é específica de hospital. A gente precisa de uma equipe, isso. A gente precisa de uma equipe de anestesistas e a gente precisa do ambiente hospitalar em si. Entendi. Tá? Porque a gente precisa de monitores e tudo mais, então a gente precisa da equipe de enfermagem, que é super importante ali com a gente, a equipe de anestesistas, então tem todo um aparato. Certo. O perfil, é que nem eu falo, o perfil do paciente de centro cirúrgico é um, de home care é outro e de consultório é outro. São 3 formas de abordagem diferentes. Depende muito do perfil, da necessidade de cada um. Isso mesmo. Entendi. Doutora, você podia compartilhar com a gente como que, acho que as pessoas, vão querer saber, é muito importante a gente compartilhar, como que elas podem estar entrando em contato com o seu consultório, e saber como que funciona, atende por plano, se é particular, tem ali algum plano específico que podem estar fazendo o tratamento, também passar ali o seu contato, endereço e também, algo também que seria importante, o atendimento de home care, o atendimento em casa. Qual cidade? Cuiabá, Várzea Grande, interior também, para as pessoas quem precisar desse atendimento, tá entrando em contato com vocês, tá, doutora? Hoje o pessoal pode estar entrando em contato com a gente através do Instagram ou através do WhatsApp, que o nosso WhatsApp é o 36249773. Ele não é telefone fixo, ele é somente o WhatsApp, tá? E o nosso Instagram é Universo Especial CBA, Cuiabá, e tem o particular, o privado, que é o da Alviane, com Y no final, onde consegue entrar em contato com a gente. Hoje nós fazemos atendimento Cuiabá, Várzea Grande, já atendemos também em Santo Antônio, lugares mais próximos. E, claro, se tiver algum atendimento em outras cidades, por exemplo, Rondonópolis, a gente tem pessoas que fazem esse tipo de atendimento, então a gente conhece, Temos colegas que já atendem em Balneário Camboriú, Natal, então a gente conhece pessoas que atendem em outras regiões. Então, hoje a Dalviane vai em Cuiabá e Várzea Grande. Sim. Então, Jéssica, nada impede da gente passar informações e falar onde essas pessoas podem ser atendidas, com quais profissionais, porque a gente acaba tendo contato com outros colegas, e aqui em Cuiabá e Várzea Grande, a gente faz todo esse atendimento, a gente vai até a casa. E a saúde bucal, em prioridade máxima aí, para a gente levar maior conforto ao paciente e tirar ele do quadro de dor. Hoje nós temos uma equipe, toda engajada nesse sentido de levar a melhor qualidade de vida possível para esse paciente. E a gente acaba tendo, Jéssica, quadros que a gente vê que o paciente está com dor mesmo, Infelizmente, acabam entrando em contato e falam, olha, ele está com desconforto, eu preciso de você, e me passaram essa informação. E que bom, que estão passando a informação e a gente está conseguindo chegar nas casas das pessoas. Hoje nós temos também dentro da rede SUS, existe o atendimento de pacientes especiais. Em algumas situações, unidades de PSF acabam levando alguns profissionais dentro da casa, dos pacientes e levando esses cuidados. Então, eu sei que existe a odontologia home care pelo SUS porque eu sou cria do SUS. Dentro da residência de pacientes especiais que eu fiz no Hospital Geral, lá eu aprendi toda essa abordagem por conta disso, Então, eu falo que eu sou filhotinha do SUS mesmo. Eu aprendi dentro do CEOP, que é um centro de especialidade, pacientes especiais aqui em Cuiabá, que inclusive atende a demanda do interior do estado.
tudo pelo SUS e com profissionais extremamente capacitados e assim, são muito bons. E eu acabei aprendendo tudo com eles, né? Então, a gente precisa deixar a estrelinha deles ali também do SUS, né? Mas o que a gente puder fazer, né, dentro do consultório, dentro do home care e dentro das nossas capacidades, a gente faz. Certo. E com relação a planos, a gente acaba atendendo alguns planos médicos, né, que aí cobre a parte a parte hospitalar, a internação, o anestesista, né? Então essa parte aí ela acaba sendo coberta justamente porque a gente tem os códigos específicos para atendimento desses pacientes especiais, tá? Certo. Então, porque aí o pessoal acha assim, nossa, né? Como que é a questão financeira? Mas assim é super viável, né? Que é uma das preocupações que o familiar tem, porque a gente sabe que o paciente especial ele demanda de muita terapia, muitos profissionais envolvidos, então a gente sabe que esse custo é alto, ele é elevado. Sim. Então a gente consegue, dentro das possibilidades de cada família, a gente levar essa saúde bucal aí para todos. Maravilha. Doutora, gostaria que você pudesse compartilhar com quem está nos assistindo uma palavra, uma mensagem, uma reflexão e alguma informação que você acredita que eles precisam saber. Também pode ficar à vontade. A mensagem que eu deixo é exatamente da gente ter empatia, sabe? O fato da gente entender a condição do outro, né, sem julgamentos, principalmente, nos faz crescer espiritualmente todos os dias, né? Nos faz crescer como pessoas todos os dias. E o fato da gente se colocar no lugar do outro, a gente vê o quão pequeno nós somos. E quanto que, às vezes, a batalha do outro é muito mais pesada que a sua e a gente está ali reclamando, né? Por Sim. pouca coisa. Então, a palavra é empatia. Seja Sim. mais empático pelo próximo. Amém. Maravilha. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Por estar aqui conosco, por compartilhar essa profissão tão linda, tão um dom, né? Uma paixão que a gente sente, o amor que você tem em trabalhar nessa área, né? E obrigada por trazer essas informações importantes que eu acredito que eu, por exemplo, né, não tinha conhecimento e acredito que quem está nos assistindo também, algumas pessoas não têm esse conhecimento, então eu tenho certeza que vai ajudar e vai... Às vezes uma pessoa está lá sentindo dor e não tem com quem procurar, né? Isso Agora mesmo. Vocês têm quem procurar, doutora Dalviane. As informações, né? Ela deixou o telefone, o Instagram também da clínica, então vocês podem entrar em contato, tirar dúvidas. Às vezes, como ela disse, às vezes ela não vai conseguir atender, às vezes aqui no interior, numa cidade específica, mas ela pode estar... A equipe pode estar compartilhando informações de pessoas que atendem, né? Isso mesmo. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Por compartilhar com a gente, viu? Que Deus continue te abençoando e te capacitando Amém. Cada vez mais. A nós todos, Jéssica, muito obrigada, viu? E assim, eu fico muito feliz de poder falar desse tema. Para onde eu for e enquanto eu estiver respirando, eu vou falar de pacientes especiais. Amém. Glória a Deus. E você que nos assistiu até aqui, muito obrigada pela tua audiência, muito obrigada pelo teu carinho. E fique aqui com a gente ainda, que agora às 19 vai iniciar o nosso culto de adoração, viu? E nos acompanhe nas nossas redes sociais. E te aguardamos aqui no próximo programa, viu? Deus te abençoe e até o próximo programa.